Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso, nós vamos ler o verso 19 e 20. 2 versículos apenas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Coríntios é fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Amém para todo mundo? A minha versão diz assim: ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Os quais pertencem a Deus. Amém? Alguma vez você já viajou e precisou deixar alguém na sua casa, tomando conta da sua casa? Isso é uma prática muito comum, sim ou não? Às vezes a gente pede para alguém vigiar, né, passar um olhinho, dar uma olhada, mas às vezes a gente pede para alguém dormir lá, não é assim? Eu mesmo já dormi na casa de algumas pessoas quando elas viajaram. Imagina aí um lugar bacana para onde você quer viajar. Aquela viagem tão sonhada por você, imaginou? Vamos pensar algo aqui, vamos pensar numa situação. Imagine que você viaje para o lugar aí que você imaginou agora, né? Você resolveu fazer a viagem que você convidou alguém para ficar na sua casa, para tomar conta da sua casa. Conseguiu imaginar? E vamos imaginar duas situações. A primeira é a seguinte: imagine que durante a sua viagem, aquela pessoa que ficou na sua casa, imagine que simplesmente ela redecorou a sua casa. Redecorou. A sua parede que era branca ou palha, ela pintou de rosa. Deu para imaginar? O sofá que você gosta tanto, né, que você botou lá na sala, que você reformou, ela tirou, botou umas cadeiras de plástico. Seu tapete enrolou lá, botou na garagem. Em cima da sua cama tinha uma coxa vermelha enorme, lindo, coração vermelho, maravilhoso. Não. Conseguiu imaginar? Aí quando você chega em casa, você toma aquele susto, não vai ser assim? Aí você pergunta para a pessoa assim: o que foi que você fez? Primeiro você se enche do fruto do Espírito, mansidão, não é assim? Você, como um cristão, um servo também de Deus, enche de fruto do Espírito, respira bem fundo. Diga assim: eu sou manso. Pela fé, amém? Aleluia. Então você pergunta para a pessoa assim: olha, o que foi que você fez? E a pessoa responde assim: ah, eu redecorei, porque essa casa aqui, ela não refletia quem eu era. Aí você, cheio do fruto do Espírito, né, cheio de mansidão, você diz assim: mas não é para refletir você, essa casa é minha. É para refletir eu, a minha família, quem eu sou, a minha personalidade, sim ou não? Porque essa casa não é sua, você vai dizer para ela, essa casa é minha, tem que refletir eu, meu gosto, meu jeito, não é assim? Muito bem, essa foi a primeira situação. Agora imagine que a pessoa que ficou lá não redecorou a sua casa, tá bom? Esquece a primeira. A segunda pessoa que você deixou lá não redecorou. Sabe o que ela fez? Ela ignorou, ela negligenciou a sua casa. Ela não varreu sua casa nenhum dia. Quando estava chovendo, ela largou as janelas abertas, molhou tudo. Ela não lavou nenhum copo, nenhum talher que ela usou. Ela usou o banheiro, nem deu descarga, imagina. Não varreu a casa, não fechou as portas, largou tudo aberto. Aí quando você chega em casa, você vai tomar um susto de novo, não vai ser ou não? Aí você novamente, né, cheio do fruto do Espírito, de mansidão, domínio próprio, né? Aí você chega para ela e pergunta assim: minha filha, por que você fez isso? Aí a pessoa vai responder para você assim: ah, porque o meu tempo aqui é passageiro, eu achei que você não fosse importar, né? Meu tempo aqui era curtinho, né? Então eu usei do jeito que eu achei que devia usar. Conseguiu imaginar a situação? Mas é claro que nós nos importamos, afinal de contas, a casa é nossa, sim ou não? Será que essa pessoa sabe, imagina o quanto custou cada coisa que estava ali dentro daquela casa? Certamente que não.
As duas pessoas cometeram o mesmo erro. Elas usaram aquela casa, elas agiram como se aquela casa fosse delas. Aí nós podemos pensar assim, como que essas pessoas puderam fazer isso? Não é assim que a gente vai pensar? Mas a pergunta, né, nessa noite é, como nós podemos fazer isso? Como eu e você podemos agir da mesma maneira? Volta lá no versículo que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler o versículo de novo, agora com essa ideia em mente. Presta atenção, ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, conseguiu entender, captar? Que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje é, quando se trata do meu corpo e do seu corpo, a Bíblia diz que eles não nos pertencem. Aleluia. Ficou mais fácil de entender o versículo, não ficou? Então, será que eu devo usar o meu corpo para satisfazer as minhas necessidades? Será que eu devo usar o meu corpo para atrair atenção? Será que eu devo usar o meu corpo para expressar as minhas opiniões? A resposta para tudo isso é não. Não, porque a Bíblia diz que ele não nos pertence. Pastor, então para que serve o meu corpo? Para glorificar a Deus. Nós nascemos, né, para louvar e glorificar quem? Aquele que nos criou. Porque nós, esse corpo não nos pertence mais. Paulo escrevendo aos Coríntios, ensinando para eles. Paulo mais à frente vai escrever aos Romanos capítulo 6, verso 13, ele diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ele está falando do corpo. Né? Não apresentei, né, os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos. E os vossos membros, ou seja, os vossos corpos, como o quê? Como instrumentos de justiça. O que Paulo está querendo dizer? Ei, ele está chamando a nossa atenção, não use o seu corpo, né, para pecar, não use o seu corpo contra Deus, pelo contrário, use ele como instrumento de justiça. Use o seu corpo, a sua vida, para glorificar a Deus. Aleluia. Os cristãos de Corinto, eles tinham um sério problema com isso. Um sério problema. Quando o assunto era corpo, eles insistiam de dizer assim, ei, tudo me é lícito, eles gritavam. A igreja, os crentes de Corinto pensavam assim, tudo me é lícito. Eles queriam usar os seus corpos para satisfazer as suas paixões, os seus prazeres. A filosofia deles era algo assim, eles separavam convenientemente o corpo do espírito. Separavam. Eles queriam se divertir na carne, fazer tudo que desse na cabeça, porque eles diziam, ei, carne é uma coisa, espírito é outra, tudo nos é lícito, vamos aproveitar, vamos arrebentar. E o interessante, gente, é porque quando a gente vai estudar a respeito da igreja de Corinto, a igreja de Corinto ela era muito forte quando o assunto era dons. Dons de cura, dons de profecia, palavras de sabedoria, palavra de revelação, interpretação de língua. Era uma igreja muito forte nos dons. Paulo diz, ei, vocês têm todos os dons operando. Mas também era uma igreja cheia de problemas de comportamento. Paulo cita alguns, né? Paulo cita que havia, por exemplo, facções dentro da igreja. Já pensou uma igreja dividida em facções? Eles dizem, ei, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do ministro tal, eu sou do ministro fulano. E Paulo diz assim, ei, esse comportamento é carnalidade. É a mesma coisa que um diz, ei, eu sou só do pastor Estevão, eu sou só do pastor Joel. Paulo diz, esse comportamento é carnalidade. Ah, eu gosto só de ouvir o pastor Joel pregar, é carnalidade, viu? Você tem que gostar de mim também quando eu estou pregando. Paulo diz, havia facções na igreja. Paulo diz assim, na igreja de Corinto, o irmão entrava na justiça contra outro irmão, vê se pode. Vamos resolver aqui não, vamos para o juiz.
Quando se reuniam para ceia, aí que a carnalidade aparecia mesmo. Paulo chega a dizer assim: ei, quando vocês se reúnem para cear, não é para melhor, é para pior. Olha só o que Paulo falou. Quando vocês se reúnem para ceia, é para pior, não é para melhor, não é para pior. Imagina. Dia de domingo de ceia na igreja de Corinto era uma bagunça. Porque Paulo diz: uns comiam demais, uns bebiam demais e outros passavam fome. Uma igreja com sérios problemas de comportamento. E com o corpo, é por isso que a gente entende, com o corpo eles não eram diferentes. Eles queriam praticar todo tipo de carnalidade. Prostituição, orgia, bagunça, né? Ir para a zona, ir para o bordel, ir para a zona, ir para qualquer lugar, usar o corpo do jeito que eles dessem na telha. Porque eles separavam o corpo do espírito. Aí Paulo diz para ele, em 1 Coríntios capítulo 6, um pouco mais no verso 15, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros, né, de Cristo? Como é que vocês podem pensar dessa maneira? E isso serve de alerta para nós, ou seja, quando nós desonramos o nosso corpo, nós estamos desonrando a Cristo. Nosso corpo é um instrumento de Deus criado para a obra e para a glória dEle. Não tem outra finalidade. Não é para o nosso prazer, é para a nossa autossatisfação. Fomos criados para a glória e para a obra de Deus. É por isso que nós precisamos estar prontos, limpos, separados, preparados. Para quê? Para Deus. A hora que Ele chamar, a hora que Ele precisar, é hora de agir. Tem que estar pronto. Não adianta querer viver de qualquer jeito, de segunda a sábado, chegar no domingo na igreja e querer fazer o céu descer. Não vai funcionar. Isso serve principalmente para quem frequenta o altar. Não adianta você viver uma vida como os coríntios, né, de segunda a sábado, vivendo de qualquer jeito, e chegar no domingo e achar que o céu vai descer. Não vai descer. Não vai funcionar. Não adianta ouvir o diabo de segunda a sábado e chegar aqui no domingo e querer ouvir Deus. Não vai funcionar. Vai entrar oco e sair vazio. É o crente ovo de Páscoa, já ouviu falar? Por fora é lindo, mas por dentro é oco, vazio. As igrejas estão cheias de crente ovo de Páscoa. Uma coisa linda por fora, mas por dentro não tem nada. Porque querem viver algo, né? Viver uma vida que não corresponde. Uma vida para a qual não foi chamado para glorificar, para viver para Deus. Mas quer viver como os coríntios viviam. Jesus chega a citar algo, lá em Lucas capítulo 5, verso 37, Jesus diz assim: ei, não se deita vinho novo em odres velhos. E nós precisamos ter consciência, se nós quisermos experimentar algo novo na nossa vida, querido, nós precisamos mudar velhos hábitos. E deixa eu falar algo para você, vale a pena mudar, querido, porque, entenda, o novo de Deus é bom demais. Se um carro novo é bom, você gostaria de ter um carro novo? Aquele cheirinho que só a concessionária, só a montadora faz, né? Carro novo é bom demais. Sapato novo é bom, casa nova é bom, né? Roupa nova é boa, né? Tudo novo é bom. Agora imagina, se um bem material é bom, imagina o novo de Deus para mim e para você. Aleluia. Você gostaria de ter um carro novo? Você gostaria de ter uma casa nova, uma roupa nova, um sapato novo? E por que nós não desejamos o novo de Deus para nós? Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, em velhos comportamentos. Às vezes a gente está passando, né, pensando como o povo lá da igreja de Corinto, que imaginava que viver de qualquer jeito, né? E ao mesmo tempo Deus aceitaria a nossa adoração. Não aceita. Ou então a gente está tão acostumado, né, com a comida do dia a dia, né, com aquela mistura grossa, né, e Deus quer dar um manjar fino para nós. Aleluia. Deus quer dar algo novo, mas o que falta? O que falta no crente? Falta decisão. Deus não enfia a comida goela abaixo, Ele diz: olha, está aqui, o manjar está aqui, o novo que eu tenho para você está aqui, é só você pegar, é só você aceitar, é só você abraçar. Não se deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai se perder, Jesus disse.
Parafraseando, né? Você não pode colocar uma vida nova dentro de um estilo de vida velho. Não funciona. Do mesmo jeito que o vinho novo vai se perder, e a jarra, né, o odre velho vai estourar, Jesus está dizendo, ei, eu não posso colocar uma vida nova no estilo de vida velho. Por quê? Porque certamente a vida nova vai se perder. Aí a grande questão é, o que existe de odre velho na nossa vida que precisa ser tirado? Às vezes vem, né, numa forma de comida, numa forma de roupa, de sexo, às vezes hábitos antigos, né, como fofoca, como maledicência, às vezes velhos relacionamentos, velhas amizades comuns. Tem amizade que só leva para o buraco, e a gente fica vendo gente que anda abraçada com esse tipo de coisa, não larga. Não pode experimentar o novo de Deus, porque está abraçado com o velho, não larga aquilo para crescer. Nós precisamos nos purificar, santificar nosso corpo, nossa vida, nos separar de tudo aquilo que não pode coexistir com Cristo na nossa vida. Tem coisas que não podem andar junto. A gente tem que decidir, ou é Deus, ou é as outras coisas. É como fé e dúvida, já viu? Fé e dúvida não podem andar junto. Ou você é um homem ou uma mulher de fé, ou você é um homem ou uma mulher de dúvidas. Ou você crê ou você não crê, não tem como coexistir junto. E às vezes a gente não quer abrir mão de determinadas coisas e vamos vivendo esse relacionamento superficial com Cristo. Não mudamos velhos hábitos. E deixa eu falar para vocês, isso é muito perigoso. Lembra de Judas? Judas era um dos 12 que andava com Jesus. A gente não sabe quase nada a respeito de Judas. A única coisa que a gente sabe com certeza é que Judas traiu Jesus. Mas existe outra coisa que é certa a respeito de Judas. Deixa eu falar algo para você. Judas não tinha relacionamento com Jesus. Judas não tinha relacionamento com o Mestre. Judas viu Jesus, andou com Jesus, mas Judas não conhecia Jesus. Judas ouviu Jesus, mas Judas não compreendeu Jesus. Judas tinha uma religião, mas não um relacionamento. E a gente gosta de malhar o Judas, não é assim? Faz até boneco para malha, bate nele, faz tudo. E a gente vai seguindo os mesmos passos, a mesma direção, o mesmo caminho. E qual foi a consequência? Judas se tornou uma presa fácil para Satanás. Satanás precisava de alguém para trair Jesus. Judas era o homem ideal, porque Jesus, né, andava com Jesus, porque Judas andava com Jesus, mas Judas não conhecia Jesus. Por que muitos cristãos hoje conseguem facilmente trair Jesus no dia a dia? Porque eles andam com Jesus, mas eles não têm relacionamento com o Mestre. Simples assim. Andar é uma coisa, agora se relacionar é outra, completamente diferente. Muitos têm religião, mas não têm relacionamento. É por isso que muitos aí passam dia após dia, ano após ano, e é tudo a mesma coisa. Não acontece nada de novo, não experimentam nada diferente, não experimentam nada de novo de Deus. Por quê? Porque não abrem mão da vida que os separa de Deus. Querem coexistir com a velha vida e Deus ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Anota aí, querido, o mais importante na vida não são os degraus que nós subimos, não são as coisas que nós acumulamos. O mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. É Ele que garante o nosso futuro. É Ele que garante a vida eterna. O que está aqui é passageiro, mas a eternidade é que importa. Precisamos nos atentar. E o quanto eu e você estamos nos importando com isso. Aquilo que precisa ser removido em nós, para que o nosso relacionamento com Deus seja melhor, estamos realmente de fato, né, dispostos a fazer, ou como se diz por aí, vamos empurrando com a barriga, do jeito que der. Eu sou crente, mas vamos assim mesmo, vamos do jeito que está. Querido, com certeza nós podemos fazer muito melhor para Deus que aquilo que nós estamos fazendo hoje. O problema é que a gente gosta de enxergar o erro nos outros, mas em nós mesmos. É por isso que Jesus disse, arranca a trava do seu olho, para depois você arrancar o cisco do olho do outro lá. Porque nós somos assim mesmo. O relacionamento está ruim, a gente sabe que precisa consertar, mas a gente não conserta.
Olha lá o relacionamento fulano com Deus, olha lá, que vergonha. Quanto o nosso mesmo, está pior ainda. Querido, Deus não é achado em fórmulas mágicas ou em métodos, Deus é encontrado em relacionamento, em dia a dia. Já viu gente que tenta dar a fórmula? Não, você lê tantos aqui por dia, orar tantos, ler tantos capítulos, né? Se você fizer tanto isso, tanto daquilo, você vai encontrar Deus. Não, querido, não é assim não. Não existe fórmula mágica, né? Método para encontrar Deus, não. Deus se encontra em relacionamento, se relacionando com Ele. A chave para desfrutar da presença de Deus é senti-lo no dia a dia, é relacionamento. Por que tem muita gente que entra na igreja ou que sai vazio? Por que tem muito crente que ouve de paz dentro da igreja? Por quê? Porque tem religião, mas não tem relacionamento. O que precisa um relacionamento para dar certo? Já estou terminando. Relacionamento para dar certo tem que ter o quê? Diálogo. Você para ouvir Deus? Você para conversar com Deus? Relacionamento para dar certo tem que ter o quê? Tem que ter respeito. Nós estamos falando a respeito de corpo, meu corpo, seu corpo, né? Respeita Deus. Relacionamento para dar certo tem que abrir mão de algumas coisas. Eu diria até que muitas coisas, não é assim? A gente tem que abrir mão de muitas coisas. E o quanto temos evitado, rejeitado, né? De mal para que o nosso relacionamento com Deus dê certo. Então, às vezes, falta a gente ajustar certos detalhes nas nossas vidas, querido, para que o nosso relacionamento se torne um relacionamento verdadeiro com Deus. Para experimentar o novo, tem que colocar o velho para fora. Senão, não adianta. Domingo eu acordei cedo, eu sempre acordo cedo no domingo, nos outros dias da semana também, mas domingo eu tenho um programa lá que eu gosto de ver, a respeito de coisas do interior. E ele passa domingo de manhã. E domingo de manhã eu estava esperando esse programa começar e mudei para um outro canal. E estava passando um programa lá, acho que você já deve ter visto falar a respeito dos caminhões, dos caminhoneiros, chama Pé na Estrada. Já ouviu falar isso? Já assistiu esse programa? Ou é só eu que acordo cedo no domingo? Misericórdia. E nesse programa algo me chamou a atenção, o Espírito Santo falou comigo. E havia um patrocinador, né, um patrocinador desse programa, que ele dizia assim, Mobil Delvac, era um óleo para motor de caminhão. Mobil Delvac, o companheiro da estrada. Falei, opa, esse é bom. Companheiro da estrada. E o que aquela propaganda queria dizer, né? O que aquele programa queria dizer, né? Ele queria dizer, olha, se você usar o óleo certo, o seu caminhão vai ter um rendimento melhor. Esse óleo protege o motor e mais, ele prolonga a vida útil do motor. Olha só que beleza. Aí eu parei para pensar. Falei, rapaz, que coisa interessante. Porque você jogando isso para a vida cristã, você começa a refletir, bom, peraí, se o cristão precisa ir bem na estrada, né? Precisa ir bem na caminhada, o que ele precisa? Cristo. O companheiro da estrada, o melhor. Se o cristão, para ter um rendimento melhor, o que o cristão precisa? Cristo. Colocou Cristo para dentro, opa, melhor rendimento. Colocou coisa para dentro também serve, vale o mesmo princípio. Colocou Cristo para dentro, melhor rendimento. Colocou o que não presta para dentro, vai trazer prejuízo. Para ter uma melhor proteção, eu diria a melhor proteção de todas, inclusive, Cristo. Aleluia. Para prolongar a vida, se o óleo prolonga a vida útil do motor, para prolongar a sua vida, para viver dias felizes, para viver dias bons, o que o cristão precisa? Cristo. Puxa, dá até para fazer uma propaganda, né? Gente, se no motor do caminhão você coloca água no lugar certo, óleo no lugar certo, combustível no lugar certo, né? Não vai estragar, não vai ter prejuízo, sim ou não? Vai tudo funcionar bem. E no nosso motor, no nosso coração, para a mesma coisa, para funcionar bem precisa de quê? De Cristo. É o mesmo princípio. Se no meu coração, por exemplo, o dinheiro ocupa, né, o lugar de Cristo, uma hora vai quebrar, uma hora vai estragar, uma hora vai dar ruim, vai parar pelo meio do caminho. E nós já sabemos que coroa é para quem chega até o fim, é para os vencedores, sim ou não? Se eu no meu coração, no meu motor, no meu coração, a vida doida ocupa o lugar de Cristo,
Como a vida dos coríntios viviam lá, a vida doidona lá ocupa o lugar de Cristo, vai dar ruim, vai estragar, uma hora vai dar problema. É a mesma coisa. Um motor de caminhão bem cuidado, né, com todas as coisas no lugar certinho, ele vai longe, vai cumprir o seu propósito. A mesma coisa somos nós. Nós nascemos para glorificar a Deus e para viver para a sua obra, né? Se no nosso coração tiver tudo no lugar certo, na medida certa, né, nós também vamos longe, também vamos cumprir o nosso propósito. Simples assim. E é por isso que, infelizmente, muitos ficam pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque mistura as coisas, mistura água, mistura óleo, aí mistura as coisas. Querem coexistir coisas que não prestam, coexistir com Deus dentro de nós. Não vai funcionar. Vai parar, vai dar ruim. Vai ficar pelo meio do caminho. Querido, nós vamos entender que Deus, Ele não nos enxerga pelo que nós somos hoje. Deus nos enxerga pelo nosso potencial. Deus não te enxerga pelo que você está aqui hoje, ainda que você tenha alcançado grandes coisas, mas Deus enxerga o potencial que você tem para alcançar muito mais ainda. Certamente Deus está olhando hoje para a maioria de nós aqui, que eu diria até que todos nós aqui, e dizendo assim, ei, está ali, mas podia estar muito mais longe. Basta fazer as escolhas corretas. É como se Deus quisesse levar a gente no Nordeste e a gente não conseguir chegar nem na Serra. Por quê? Porque nós estamos misturando as coisas. Por isso a gente não consegue progredir tanto. Queridos, para encerrar, certa vez 2 amigos lutavam juntos numa batalha. Eles eram muito amigos. E aquele combate era muito violento, morreu muita gente. E um daqueles 2 amigos se feriu e ele não conseguia, ele estava mais distante um pouco, ele se feriu gravemente, ele não conseguia voltar para a trincheira onde o outro amigo dele estava. Ele estava muito ferido, né? Extremamente ferido. Então, o amigo que estava aqui, contrariando o capitão, ele correu e foi lá no amigo dele para buscar ele. Mas no fato dele ir lá, ele também foi atingido, ele também foi gravemente ferido, mas ele conseguiu puxar o amigo dele para cá, para dentro da trincheira. Só que quando ele trouxe o amigo dele para cá, o amigo dele estava morto. Aí o capitão baixou a cabeça, balançou a cabeça e disse assim, olha, não valeu a pena, porque ele está morto. Aí o jovem soldado diz assim, Senhor, valeu a pena sim, porque quando eu cheguei lá, ele disse para mim assim, ô Jimmy, eu sabia que você ia vir me buscar. Querido, deixa eu falar algo para você, tire o máximo de proveito dos seus relacionamentos, mas principalmente, tire o máximo de proveito do seu relacionamento com Deus. Ainda que você esteja envolvido no meio de uma grande guerra, querido, Deus nunca vai abandonar você. Deus nunca vai desistir de você. Então tire o máximo de aproveitamento do seu relacionamento com Deus. Faça o relacionamento funcionar. Não de qualquer jeito, não empurrando com a barriga, mas que seja um relacionamento verdadeiro. Tem alguma coisa que está atrapalhando eu e você nos relacionarmos com Deus? Nós estamos falando a respeito de corpo, né? Existe alguma coisa no nosso corpo, no nosso dia a dia, alguma coisa que estamos fazendo que está atrapalhando nosso relacionamento? Deus, seja rápido para tirar isso. Hoje é dia de recomeço, hoje é dia de experimentar o novo de Deus para nós nas nossas vidas. Deus tem algo novo para mim e para você, Deus tem algo novo para acrescentar no nosso relacionamento, Deus tem algo novo para acrescentar nas nossas vidas, no nosso coração, unção nova. Mas nós precisamos tomar a decisão certa. É como nós podemos dizer assim, Deus tem um combustível novo hoje para nós, para mim e para você. Mas nós precisamos dar o primeiro passo em direção a Deus. 2022 pode ser o melhor ano do seu relacionamento com Deus. Basta você decidir, basta você querer. Então que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Que nós possamos, né, ter em mente, né, que nós precisamos, né, desfrutar cada dia mais e mais do Senhor. E para encerrar, né, o escritor de Hebreus, eu faço deles as minhas palavras também, Hebreus capítulo 12, verso 1, ele diz assim, olha, deixemos para trás todo o embaraço, e o pecado, né, que tão perto nos rodeia, e corramos a carreira, né, que nos está proposta, amém? Que sejamos rápidos, né,
em aproveitar e desfrutar cada dia mais, né, do nosso relacionamento com o Senhor. Afinal de contas, nós somos criados, né, para a sua obra e para a glória de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós temos um encontro marcado com o Senhor, querido, na linha de chegada. Não fique pelo meio do caminho. Conserte aquilo que precisa ser consertado. No final da corrida, no final da carreira, querido, tem vitória, né? Tem recompensa, tem galardão para mim e para você, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, cada dia andando mais e mais, desfrutando da presença dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra encontre lugar em nosso coração essa noite. Amém? Tem aviso para nós, Franz? Não? Então amanhã, só lembrando, amanhã 7h15, nós temos o nosso culto matutino. Estaremos aqui na igreja. Você que tiver oportunidade, venha orar conosco, né? Agradecer, começar o seu dia já agradecendo ao Senhor. Amém? Você que está em casa, tenha uma boa noite de descanso. Vocês que estão aqui também, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha um retorno para casa e uma noite de descanso e paz em nome de Jesus. Amém? Vá em paz. Deus abençoe vocês.